Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico. Hoje eu converso com o professor Marco Antônio Rocha, professor de meditação, e sobre isso que a gente quer conversar. Bem-vindo, Marco Antônio. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Quando a gente fala em meditação, geralmente a gente associa isso ao Oriente, a uma prática não ocidental. Queria saber como é que você vê isso, embora a gente tenha alguns exemplos na história do Ocidente, os exercícios espirituais de Santo Inácio, por exemplo. Sim. Como é que você... Mas a tua origem dessa meditação, ela é oriental? Sim, no meu caso também. Eu primeiro aprendi meditação transcendental quando eu tinha 12 anos de idade, depois me tornei instrutor dessa técnica aos 18 anos, e depois a minha incursão ou a minha excursão na meditação se tornou para o resto da minha vida, né? Então, mas a origem, a primeira técnica de meditação que eu aprendi é de origem oriental, hindu. Mas como você mesmo disse, assim, eu não acho que a meditação seja uma exclusividade do Oriente, não. Assim, existem muitas escolas místicas, religiosas no Ocidente, cristãs e muçulmanas, dos sufis também, que utilizam e utilizaram a meditação como uma forma de encontro com o silêncio, né? Para os que acreditam, os que são religiosos, encontrar Deus nesse silêncio, né? Então, assim, não é uma exclusividade do Oriente, a experiência da meditação, apesar de ser bem associada ao... Parece mais difundido, né? Por causa do budismo, do hinduísmo, realmente, do yoga, né? Então, a meditação ficou mais conhecida dentro dessas escolas orientais. E o que veio para o Ocidente, o que ganha difusão maior, de fato, tem essa roupagem, já seja budista, ou etc. Né? Ou o próprio yoga e tal. Mas dentro da religiosidade ocidental, você encontra muitos exemplos de prática de meditação e da utilização da meditação como autoconhecimento, como eu já disse, né? Encontro com algo mais profundo, mais verdadeiro, mais livre dentro da própria pessoa. Agora, sabe que também tem alguns filósofos, eu digo, especialmente Heidegger, que quando fala no pensamento alternativo, um pensamento novo perante o mundo em que vivemos, ele fala em um pensamento meditativo. Inclusive tem uma obra chamada Meditação. E quando você faz isso, muita gente apareceu para fazer o curso achando que era um curso de introdução, meditação oriental e tudo mais. Mas, na verdade, era um caminho que ele estava vendo para se contrapor ao mundo em que vivemos e esse pensamento dominante, né? Pois essa é uma visão da meditação que eu considero mais digamos assim, mais sofisticada, né? Mais aprofundada também. Que você começa a enxergar a meditação já não só como aquele momento em que você se sente e fecha os olhos para atingir um certo grau de tranquilidade ou de silêncio, né? A meditação como uma visão que você pode enxergar no budismo, no Zen budismo, no budismo Chan da China, que é a descoberta da sua própria consciência no mundo que esteja além da sua mente conceitual. Descobrir sua consciência, experimentar sua consciência, sua mente, em uma área, em uma dimensão que transcenda, que ultrapasse o círculo, a fronteira dos conceitos, das ideias, a denominação das coisas. Isso então já começa a trazer a você a possibilidade de você conhecer a mente, né, ou lançar a sua intenção da consciência para um mundo bem mais livre. Uma mente que não esteja presa a conceitos, né, que não esteja se sentindo assim totalmente constituída por ideias e conceitos, é uma mente que pode se aventurar com muito maior liberdade no mundo ou no universo da existência dela mesma e das coisas ao seu redor. Que você coloca isso porque, de certo modo, esse, vamos chamar de um esvaziamento da mente, né? Acaba que nos leva a algum lugar poucas vezes visitado, né, por nós mesmos, que já não é mais um lugar que existe ou que está, vamos dizer assim, compelido a alcançar certos fins, determinados resultados. É como se todo pensamento ocidental fosse, assim que eu estava vendo, marcado por essa coisa da causalidade, né? A gente age de tal forma para alcançar um certo efeito. E talvez essa experiência, a meditação possa nos dar uma praxis, uma
Fala mais sobre a meditação, porque realmente... Eu estou muito feliz com essa sua colocação, porque geralmente as pessoas, vamos falar sobre meditação, né? Então, é aquele momento em que a pessoa senta, fecha os olhos e repousa, né? E nós estamos entrando aqui, em poucos minutos já de conversa, numa área da meditação bem mais abrangente, bem mais aprofundada, que, como eu disse, seria a possibilidade da descoberta da sua consciência para além do mundo dos conceitos e das ideias, se é que isso é possível, né? Eu penso que sim, né? Apesar de ser algo além do pensamento. E uma das coisas que realmente mais importantes na incursão desse mundo, na descoberta desse mundo, é que os resultados, né, a necessidade de resultados, faz parte desse mundo prático nosso, né, desse mundo de necessidades. Né? E na meditação você tem a oportunidade de adentrar ou de descobrir uma dimensão que, por exemplo, na qual os resultados são esquecidos, desnecessários ou não existem. Um mundo que pode ser, na dimensão, na experiência da meditação, um mundo que pode ser suficiente em si mesmo, né? Não lhe falta alcançar alguma coisa. Eu acho que para o nosso mundo de ansiedade, de medo, a pessoa ter a possibilidade de descobrir uma dimensão como essa, de fato, né? Experimentando no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções, se ver, poder experimentar uma dimensão em que você não esteja necessitando de nada, em que você esteja saboreando o momento como completamente suficiente em si mesmo, né? Eu acho isso libertador para a nossa era. Também acho. As pessoas vivem para alcançar coisas, vivem ansiando, têm medo de não alcançar, têm medo de não realizar, né? Mas aí talvez não tenha, poderíamos perguntar assim, essas inquietações que nos assolam, né? Essas incertezas, até uma certa angústia, usando a palavra de um modo muito aberto, inquietações em geral, né? Elas são muito do mundo em que vivemos, né? A gente se vê o tempo todo como bombardeado a corresponder a esse mundo, e acho que é assim, me parece inevitável. Eu me pergunto, essa visão que você está me dando agora, por exemplo, dessa certa inconsistência existencial mesmo dessas coisas, né? Como se de fato eu pudesse encontrar um lugar através da meditação que coloca as coisas nos seus lugares, tira o ferro um pouco das coisas, de certas situações. Perfeito. De certo modo parece que é uma conduta um pouco estoica, de apatia, de não se deixar tocar tanto pelas coisas. Desenvolve um pouquinho mais sobre isso. Eu acho assim, do ponto de vista do estoicismo, né, de você não se deixar tanto atingir pelas circunstâncias, né? Nesse caso, para uma pessoa que tem uma visão estoica da vida, ou que deseja ter uma experiência estoica da vida, de não se deixar atingir, sofrer tanto com as circunstâncias, essa experiência que lhe dá essa liberdade interna, esse conforto interno, né, dentro de você, ela vem como um pilar para isso, né? Assim, de você não estar não ser tão refém das circunstâncias, né? Por isso que eu insisto no termo, aqui eu já repeti algumas vezes, no conceito, no termo da liberdade, né? Porque assim, nós nos encontramos assim, muito escravos das circunstâncias, né? O que vai acontecer se isso acontecer, né? Eu fico ansioso, tenho medo do que acontece ou do que não vem a acontecer. Ao passo que se você começa a descobrir dentro de você, né, uma dimensão, um espaço interno, em que você se sente verdadeiramente, digamos assim, confortável com a existência, e isso independe muito, ou quase que completamente independe do que acontece, do que ocorra, eu acho que isso vai ao encontro, sim, de uma visão estoica da vida, né? Você se sentir bem onde você estiver, né? Se está calor, se está frio, né? Se está muito claro, muito escuro, onde você estiver, se está muito barulhento ou muito quieto, você tem essa âncora interna, né? Da satisfação de uma coisa que eu diria que transcende o mundo das circunstâncias e dos acontecimentos. Por isso que nós falamos no começo sobre a desnecessidade de resultado, porque você está se sentindo muito bem com o que é, né? E com a indefinição do que é. Você não tem que possuir uma definição, né? É como se você se sentisse muito à vontade com a liberdade da incerteza e da indefinição. Você não está preso à necessidade
de definir as coisas, de definir seus objetivos, né? Existe uma liberdade de ser e de estar, e eu acho que isso nós não estamos assim abstraindo só em filosofia, não. Eu acho que isso é muito concreto. Eu acho que isso é passível de ser vivido e realizado por qualquer ser humano que se interesse, que coloque, por exemplo, essa descoberta como prioridade da sua vida. Pois é, porque no fim o que você está colocando o que a meditação proporciona é uma experiência de liberdade, né? De habitar um lugar que, de algum modo, o que vem de fora não nos atinge, ou aquilo que nos advém, de certo modo, é reclassificado, não conceitualmente, mas que valor tem isso? Experiencialmente, né? Mas é de experiência mesmo, até de como é que a nossa existência vem determinada pelo mundo exterior, né? E através da meditação, esse lugar de liberdade aparece. Eu me pergunto se talvez essa experiência de liberdade, ou seja, do livre, não seria de fato a relação do homem mais, digamos assim, originária do homem com as coisas, ou do humano com as coisas, né? E também do humano com os outros homens, né? Com os outros humanos. Ou seja, talvez essa questão do livre não seja só uma bandeira de um partido político, né? Senão algo muito mais ontológico, algo que diz respeito ao nosso ser. E em função disso, a gente poderia pensar que nós estamos um pouco arrancados da nossa própria essência, né? É como se a gente não saboreasse a liberdade. Eu penso que indo por esse caminho, a gente poderia abordar um pouco, talvez, a visão da simplicidade, né? Nós nos tornamos, assim, talvez por nossa própria visão, seres muito complexos, né? O mundo se tornou muito complexo com o nosso conhecimento, com a nossa ciência. E talvez, eu diria que a meditação seria o retorno à simplicidade, né? A alguma coisa mais original da sua própria mente, que é a percepção. Na prática, digamos, numa técnica de meditação, numa técnica bem apropriada de meditação, agora sim falando, naquele momento em que você se senta e fecha os olhos, esse momento, na verdade, é um momento em que você vai se permitir e ver se é possível você reencontrar a simplicidade da sua mente. Que é uma mente que ela vive do sentir, do perceber. Na meditação simples e bem fundamentada, o que você se permite é exatamente se desvencilhar dessa necessidade que nós temos de denominar, de definir as coisas, de qualificar, de julgar, de separar, discriminar. Você vai ao encontro de uma mente mais simples. Isso de uma forma muito sutil, muito delicada. Claro, talvez requeira uma certa instrução nesse sentido, de um bom professor, né? Mas instrução porque nossa mente se tornou por demais complexa, nós nos tornamos por demais complicados, né? E agora é necessário um professor que venha e diga a você, se solte, né? Solte seus músculos, né? Solte a expressão facial, observe a respiração, não precisa se complicar na busca de um resultado, perceba o que está acontecendo e aos poucos você vai se familiarizando com esse estado mais simples, mais fundamental, né? Do ser ontológico, né? O ser sente, o ser é. Eu acho que ele sente antes de pensar. Eu ia te perguntar, Marcos, já te interrompendo. Você não vê que talvez essa relutância por parte de cada um de nós em abrir mão desse conteúdo da mente, né? Porque, de fato, esse conteúdo surge porque ele me dá uma certa segurança, ele faz com que o mundo seja algo que me é familiar, no qual eu encontro um arrimo, né? Sem mundo eu não tenho existência. Então, como abrir mão disso? Como renunciar a isso? Pois é, eu estou vendo assim, nós estamos caminhando bem rápido nesse mundo da meditação, né? Agora nós chegamos na parte do desejo de segurança. Eu penso, posso estar equivocado com relação a esse meu pensamento, mas o primeiro pensamento que me vem à mente com essa pergunta, como eu vou abrir mão da segurança, que é exatamente isso, o conhecimento me traz segurança, me traz controle sobre a vida, né? E me dá referência de quem eu sou, né? Quem eu sou, sei quem eu sou, o que eu estudei, quais foram as minhas experiências. Isso constitui o meu eu e eu sinto uma certa segurança, pseudo-segurança, né? Não estamos muito seguros, não. Ninguém está tão seguro assim de nada, né? Você pode morrer, enlouquecer, tudo mais. E por conta desse conteúdo que você traz consigo. Mas aí a pergunta é,
Por que uma pessoa abriria a mão dessa segurança? Por quê? Em direção ao mundo que eu acabei de citar aqui, que mais se assemelha ao indefinido, né? À ausência de controle sobre as coisas, o que denota também, novamente, aquela liberdade. Para que haja liberdade, não pode haver controle. Onde há controle, existe aprisionamento. Isso. Quando você controla algo, você está preso ao que você controla e você se torna também controlado pelo objeto que você controla. Não querendo filosofar demais sobre nesse ponto. Mas, então, por que uma pessoa abriria a mão de tudo isso? Do que eu sou? Por que, né? que alguém abriria a mão? Meu primeiro pensamento é o desejo, que pode ser negativo ou positivo, no sentido de abrir mão disso. Eu posso, em determinado momento da minha vida, não sei porquê, de experiência de vida, eu posso começar, na verdade, a me sentir aprisionado dentro desse mundo de conceitos e de controle. Eu posso começar a me sentir muito incomodado com a necessidade, com essa ansiedade que eu sinto de ter que atingir objetivos. Isso, por um momento, até um dado momento da minha vida, pode ser a minha segurança, a minha referência, mas a partir de um dado momento da minha vida, eu posso sentir isso muito mais pesado, muito mais um incômodo, um fardo, do que uma segurança. Eu posso estar dentro dessa sala e me sentir seguro dentro dela, porque estou protegido da chuva, do sol. Mas em um outro dado momento, eu posso me sentir preso aqui dentro, exatamente porque não estou à mercê da chuva e do sol. Então, o que é segurança pode se tornar prisão. Então, eu acho que uma pessoa abriria a mão e se aventuraria, né, no mundo da meditação como lançar-se ao mundo do indefinido, do infinito, porque começa a se sentir aprisionada por esse mundo que antes ela via como segurança. O que é segurança, dentro da experiência daquela pessoa, passou a se transformar em aprisionamento. Uma opressão, né? Exato. A outra, eu digo, esse é o desejo negativo. Eu buscar me libertar desse mundo que eu considero segurança, porque ele mais se apresenta para mim agora como um aprisionamento do que como segurança. Isso é uma experiência pessoal. Sim, então, sim. Né? Uma coisa pessoal. A outra, o lado positivo, ou seja, um desejo positivo talvez eu esteja dentro desse mundo e ele não me incomode tanto, mas eu sinta uma certa intuição de que existe algo maior do que o mundo da causa e do efeito, dos resultados. Eu tenho essa intuição, ainda que indefinida mesmo, e eu sinta que existe algo, uma infinitude que talvez me atraia, talvez eu sinta meu coração gravitar na direção daquilo que eu nem mesmo sei o que é, né? Esse infinito. Então eu acho que o que pode levar uma pessoa ao mundo da meditação e a abandonar toda a segurança do mundo do seu ego, dos seus conceitos, das suas opiniões, das suas tradições, e se aventurar no mundo do indefinido e do infinito, ou você se sentir muito aprisionado a esse mundo outrora chamado de seguro, ou você se sentir atraído por algo que você nem mesmo sabe o que é, mas que parece estar fora desse mundo. Então, ainda é o desejo que pode levar a pessoa a se aventurar nesse mundo. Eu queria encerrar essa fala agora, antes da sua próxima pergunta, que eu espero que ainda venha, citando um verso dos Upanishads. Os Upanishads são escritos muito antigos, anteriores à era do budismo no Oriente, na Índia antiga. E eu costumo chamar os Upanishads de os poetas do infinito. Inclusive, a maioria deles, dos versos, são anônimos. Você não sabe quem escreveu. Tem um belíssimo, que eu sempre assim, me fascino com esse verso. O infinito é a felicidade. Não há felicidade em nada pequeno, limitado. Só o infinito é a felicidade. Mas uma pessoa tem que desejar conhecer o infinito. É do Chandogya Upanishad. É muito belo. Tem outros versos. Mas esse verso fala o quê? Do desejo. Para você sair das coisas pequenas e limitadas, você tem que desejar o infinito. Ou, como disse o budismo em seguida, né? Não desejar o infinito, mas desejar se libertar da dor. Você se sente aprisionado no mundo do ego e quer sair disso. É sempre o desejo, Oscar. Sim. Tem uma coisa importante, assim, que você acabou até de comentar, um certo desejo, mas também de sentir-se, de algum modo, e talvez em momentos muito... em poucos momentos ou instantes da nossa existência, que nos sentimos como convocados
né, por algo que não tem nome, por algo que não é da ordem da finitude. Algumas pessoas seguem a religião, outras se sentem invocadas ou convocadas por um pensamento mais livre, pela arte, pela poesia e tal. A meditação, por exemplo, ela dá uma espécie de acolhimento, né, de algum modo a meditação me parece que é uma espécie de viagem, né, uma viagem que talvez um professor precise abrir o caminho, mas uma viagem que ensina algo fundamental da existência, né, que é esse fundo, que é um próprio nada, né, como um buraco que o homem vai toda a vida tentando cobrir. O que você acha dessas imagens todas? Porque são imagens que têm muita ressonância na filosofia, na tradição da história da filosofia ocidental, por exemplo. Você fala desse background do ser, assim, do que há de mais básico? É basicamente assim, entendendo a meditação como um aprendizado da própria existência. De que esse nada que se abre em mim através da meditação é um nada que está presente em toda parte. Sim. Em outras palavras, é como se o nada fosse um véu do ser, né? Para mim, essa é uma visão realmente bastante simples da meditação, assim, do que ela é mesmo. Porque nós estamos falando da consciência, do ser humano poder descobrir a consciência, até onde eu posso enxergar, no seu âmbito mais básico, mais fundamental, que é a consciência do só ser e do só sentir. Antes dela gerar toda a complexidade do pensar, do discriminar, do dividir, do qualificar. É a experiência da consciência em seu nível mais básico, mais profundo. E até onde eu posso supor, ou às vezes perceber, essa consciência que sente, ela está presente num inseto, numa planta, né? Nos animais. Fica difícil para mim alguém me convencer que uma planta não sente, que um animal não sente, que um inseto não sente. Claro que os mamíferos que são mais próximos de nós, né, fica até óbvio isso. Sim. Então, na meditação, você vai ao encontro dessa consciência mais simples e que, de certa forma, eu vejo que a pessoa que experimenta a meditação profundamente, ela percebe isso como uma coisa concreta, que ela está unificada a todas as outras coisas que existem, porque todas as coisas que existem sentem, vivem. Então, nesse nível, nesse âmbito, nós somos uma coisa só, uma consciência só. A consciência que sente, a consciência que é. Né? Uhum. A divisão que surge entre nós é a divisão do nosso conhecimento. Né? Você estudou certas áreas do conhecimento, eu estudei outras áreas, você teve certas experiências que agora carrega consigo como memória emocional e eu tive outras. E isso nos separa, nos torna diferentes. Mas naquele âmbito da experiência, que é um sentir mais puro, mais fundamental, nós somos a mesma experiência. Então, por que não dizer que nós somos, não somos, por que não dizer que não somos a mesma pessoa? Sim, é a ideia dessa simplicidade mesmo que você estava colocando. Mas, Marco Antônio, uma outra coisa que também me chama a atenção a respeito à meditação, à prática da meditação, que é, de um certo modo, é essa permanência da meditação, ainda quando eu não estou lá sentado de olhos fechados. Queria que você tocasse um pouco isso, porque isso me mostra que a meditação tem uma ressonância no cotidiano das pessoas. Quem faz meditação conhece isso mais de perto, as pessoas de algum modo se transformam, né? Como é que funcionaria isso? Como é que você entende isso? Essa sua pergunta, inclusive, me trouxe a lembrança de um livro que eu estou lendo agora, recém-lançado, eu penso que seja Ciência da Meditação. Nesse livro, o autor fala da meditação em 2 níveis de experiência. A meditação centrada, que lhe permite se livrar do estresse, da ansiedade e de problemas psicossomáticos, né? E de um outro nível da meditação que consiste na transformação do seu cérebro. E que ele fala de transformação de traços da sua personalidade. Uhum. Então, trazendo isso para o meu entendimento também sobre a meditação sentada e a meditação como um estado da sua mente, né, eu digo que você se senta para experimentar a meditação e conhecer essa consciência mais profunda, mais simples e livre, né, dos seus embates, das suas lutas e do seu próprio ego, né, necessidade de se realizar e de fugir, etc. E eu acho que é possível, a partir do seu interesse, do interesse da pessoa que experimenta esse estado, da diligência nesse sentido, do estudo sobre isso, da experiência sobre isso, que esse estado, ele deve, quase que inevitavelmente, se transferir
para o mundo das relações. Porque aquela experiência, quanto mais profunda e densa, mais ela vai se tornando própria do seu cérebro, né? Ou mais você vai se familiarizando e se permitindo permanecer naquele estado, mesmo que você se levante depois e vá se relacionar com as pessoas. Esse estado, que estado? De maior simplicidade, de liberdade de ser. E na meditação, olha, uma das coisas que não existe na meditação, que você abandona logo no começo, é o desejo de controle. Se você quer aprender meditação, você vai abandonar logo no início o seu desejo de controlar os pensamentos, por exemplo. Você vai aprender a sentir e a dar liberdade às coisas. Agora, veja só que interessante. Se você transfere essa experiência para o seu cotidiano, aí você vai dar liberdade a quem? Você vai dar liberdade às pessoas que estão ao seu redor, para se expressarem, para serem como são. E eu penso que isso, num mundo como o nosso hoje em dia, cheio de competição, de medo, desse vício que o homem tem de explorar o outro, né? Um estado mental em que o fundamento seja, por exemplo, você dá liberdade para que as coisas existam como elas são, iniciando... Para que elas sejam o que são, né? Respeitando o humano e a própria terra. Mas você se desvencilhou, na verdade, não foi trabalhando com o objeto, com a coisa. Foi se desvencilhando do seu desejo pequeno e amedrontado, medroso, de controlar as coisas. Só uma pessoa, de certa forma, corajosa, pode dar liberdade para que as coisas sejam como são. Um grande conquistador, na verdade, por esse ponto de vista, é um grande covarde, né? Porque ele quer dominar o mundo. Por que você quer dominar o mundo? Porque você tem medo dele. A partir do momento em que você começa a experimentar no seu coração a liberdade de não temer, você não quer controlar mais nada. Então você pode permitir que as pessoas sejam o que são, como são, e se comportem e se expressem. É como se o verdadeiro poderoso realmente renunciasse ao poder, né? É um poder de você não ser contaminado, você não ser escravizado pelas coisas, mas você só pode experimentar esse poder de não ser contaminado, de não ser escravizado, de não ser atingido pelo que ocorre, se você não quiser contaminar, agredir, atingir, controlar coisa alguma. Só assim você pode estar livre das coisas, se você der liberdade para que elas possam estar livres de você. Bom, Marco Antônio, com essas lindas palavras, a gente chegou ao fim do programa. Passou rápido. Passou. Te agradeço muito a presença, acho que a gente aprendeu muito sobre meditação. E você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá.